Salve! Salve quebrada! Salve comunidade! Alô, Web3! Seja bem-vinda ao Blocafé 48. A Web3 nunca esteve tão próximo da favela aqui no Blocafé. Você vai descobrir como a tecnologia blockchain impacta a vida de pessoas da favela do Coroadinho, no Maranhão, e resolve problemas reais enfrentados pela comunidade. Renda básica universal, acesso ao microcrédito sem burocracia, qualificação técnica profissional e economia solidária são alguns dos temas abordados. E ainda tem oficina de fotografia digital e NFT, a união de reciclagem com moda e muita educação infantil na periferia. A nossa convidada, além de líder comunitária, é embaixadora da Good Dollar e também revela essa sua ascensão. Enfim, um episódio que tem os princípios de Satoshi Nakamoto na prática. Não perca a oportunidade de ouvir esse papo super agradável e divertido com uma pessoa que até pouco tempo atrás relutava em se intitular como uma builder. Tudo pronto, família? Então pegue o seu café e vamos falar de blockchain. Esse bloco começa logo depois da publicidade. Apresentamos o TribeX, uma plataforma revolucionária que traz torneios para o mundo dos NFTs. Com o TribeX, competir com seus NFTs é simples e emocionante. Participe de torneios travando seu NFT com a garantia de um contrato inteligente rodando em blockchain. Ao travar seus NFTs, as comunidades irão disputar batalhas aleatórias para decidir quem passará de fase. Através de tokens Matic envelopados, os NFTs recebem votos com um cronômetro disparado. Ao fim, o NFT com mais voto avança para a próxima rodada e compete com o vencedor de outra batalha. Um verdadeiro mata-mata de NFTs. O NFT que vencer ganhará o NFT do adversário e os votantes do NFT vencedor receberão seus matiques de volta, além, é claro, de uma porcentagem dos votos do perdedor. E isso não é tudo. Uma porcentagem dos votos do perdedor vai para o jackpot, que será dividido entre os votantes da finalíssima da competição. Parte do jackpot será destinado à carteira comunitária do TribeX chamada Public Goods. A comunidade TribeX decidirá como esses fundos serão utilizados. Venha fazer parte da TribeX e transforme a competição com NFTs em uma experiência emocionante e gratificante. Descubra mais em nosso site tribex.games. Muito bem a todos que chegaram agora, eu sou o Sirius e esse é o Blocafé, um podcast Web3 que acredita que a informação é a ponte para a revolução. Aqui você vai mergulhar no universo da Web3, entender suas possibilidades e desafios e descobrir como ela pode revolucionar a sua vida digital. Com entrevistas exclusivas com builders, queremos compartilhar conhecimento e inspirar você a construir o futuro que deseja. Experimente você também a Web3 com o Blocafé. Na blockchain já é possível você ouvir o nosso podcast sempre um dia antes de ser distribuído na Web2, mintar um NFT gratuitamente a cada episódio e coletar os curtas mais interagidos pela comunidade. Favorite o Blocafé no protocolo da Áudios e peça o POAP desse bloco. Se você já está no protocolo da Lens, siga a gente por lá também. E assim, de bloco em bloco, experimentamos a blockchain para eternizar os nossos cafés. O agregador de link está na descrição. Bom, agora vamos para mais um cafezinho, dessa vez com a magnífica professora Cris Mendes. Eu conheci o seu trabalho, Cris, lá na Bankless Brasil, um ano atrás. Você sempre estava por lá divulgando o seu trabalho e desde lá eu estava vendo as mensagens no meu telefone. Desde agosto do ano passado que eu estou trocando mensagens contigo para a gente entrar em estúdio. Finalmente conseguimos. Eu estou muito feliz mesmo que a gente vai trocar essa ideia, Cris. E então, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite. É uma honra ter você aqui. Eu queria, para a gente dar o pontapé inicial, pedir a gentileza de você se apresentar
brevemente para nossa comunidade. E aquela clássica pergunta, Cris, como que a Cris Mende e as criptos se encontraram? Seja bem-vinda, Cris. Ai, muito obrigado mesmo, né? Demorou, mas aconteceu, né? Então, assim, muito feliz de estar aqui, muito feliz de ter esse espaço de colaboração, de informação, de compartilhamento de ideias. Eu sou a Cris Mendes, né? Eu sou professora, educadora social. Sou aqui de São Luís do Maranhão, né? Na região Nordeste aqui do Brasil. E nós desenvolvemos vários trabalhos com cripto, né? Desde 2020. Então, já emendando aí um pouquinho de como é que eu cheguei nisso, é uma novela digna da Globo. Então, assim, eu iniciei num momento muito crítico, que foi durante a pandemia. Então, como eu disse, eu sou educadora social, criei um projeto social dentro da minha comunidade, que é a favela do Coroadinho, né, que é a 8ª maior favela do Brasil. Então, uma favela super grande, uma população super gigante. E no meio da pandemia, tudo que era ainda mais complicado se complicou ainda mais. Então, a questão de segurança, saúde, alimentação, se isso já é uma questão muito complicada, muito triste, e aqui, então, durante a pandemia, ficou pior ainda. Então, eu, como líder social, mantinha esse projeto focado em crianças, né? A gente trabalhava com crianças, fazendo reforço escolar, inglês kids, cultura, música. E aí, durante a pandemia, a gente viu que a gente precisava fechar as portas, mas não podia desassistir a nossa galera, né? A família dessas crianças, os adolescentes que trabalhavam dentro das oficinas que nós tínhamos na época. E a gente começou a partir para dentro do social, buscar cesta básica, água, itens de alimentação. Então a gente foi correndo atrás e aí recebemos uma proposta bem inusitada, uma ligação lá de Portugal, de uma plataforma chamada Impact Market, que continua conosco até hoje. E a ideia era que a gente pudesse cadastrar pessoas através do celular para receber uma moedinha digital e esse dinheiro do mundo virtual se tornar real através do nosso celular. E aí no começo só eu topei a ideia, todo mundo achou muito estranho, que é isso, o cara lá de outro país e uma proposta tão inusitada como essa. A gente não conhecia nada de cripto, nada mesmo. E a gente começou a fazer esse trabalho, né, com a renda básica universal, que é a UBI, né, Universal Basic Income. Então a gente começou nessa jornada através da renda básica, fazendo um onboard de famílias em extrema vulnerabilidade no meio de uma pandemia que tirou 90% da renda da galera aqui. E o estado já é um estado que, por si só, tem um IDH muito baixo, né? O índice de desenvolvimento humano do Maranhão é muito baixo. Imagine no meio de uma pandemia, né? Então, tudo que viesse para melhorar a vida dos nossos moradores, a gente estava agarrando. E aí a gente agarrou essa oportunidade da web e a web abriu as portas para nós, e até hoje nós estamos aí gerindo 5 projetos dentro da web, dentro da comunidade. Maravilha, então já temos aqui a dor, né? Sim. Do que nasceu aí. O Neduc, ele já existia antes, é isso, Cris? O Neduc existe desde 2015. Né? A ideia do Neduc, ela foi se estabilizando. No primeiro momento, era um trabalho focado na educação das crianças da minha comunidade. Eu já estava no curso de pedagogia, queria começar a implementar tudo aquilo que eu via na academia, né? Na prática, e via que muita coisa eu não conseguia desenvolver. Então eu ia testando as teorias, ia testando na prática o que eu conseguia alfabetizar as crianças, o que as crianças conseguiam responder para mim. Fui juntando vários voluntários e o trabalho foi crescendo. Eu lembro que
quando eu comecei eram 3 crianças na sala da minha casa, com uma semana eram 15, com um mês eram quase 30. Aí minha mãe disse, não, aqui não, esse menino aqui já tá demais. Aí é que eu fui ver que aquilo ali era além do que eu imaginava. Eu imaginava que eu ia ficar um período trabalhando com aquelas crianças ali e depois eu ia mandar todo mundo embora e tal, mas eu não consegui. E aí fui tendo ajuda, né, de outros voluntários, e o projeto foi crescendo cada dia mais. E aí eu vi que eu tinha que profissionalizar isso, eu tinha que me tornar uma entidade para que eu pudesse assistir ainda mais, não só as crianças, né, os adolescentes, os jovens, os pais e mães dessas crianças, né, e aí estava muito lindo o projeto, né, tanto que a gente estava criando uma escola comunitária. Mas aí, quando a gente abriu a matrícula da escola comunitária, né, com as salinhas, com as professoras, aquela coisa, veio esse boom da pandemia. Né? Foi a mesma semana, então a gente também não despediu as crianças, né? Não, continuou com as crianças mesmo no meio da pandemia, que foi muito duro, né? Porque tinha gente morrendo, tinha gente com fome, mas a gente viu que a gente não podia deixar a comunidade na mão. Só que aí a gente foi criando outras frentes. Não era só a educação, a gente precisava de comida, né? A gente precisava de água, né? Então, como é que a primeira informação que disseram pra gente foi que a pandemia se combatia com água. Agora, como aqui dentro de uma periferia, se tem dia que tem água assim, e água talvez vai se combater uma pandemia. Então a gente tinha uma preocupação muito grande, juntou uma galera gigante. Nessa hora a gente viu que a gente precisava de mais braços. E aí juntamos 60 voluntários, criamos um comitê, que era o Comitê Coradinho Sem Corona, e aí veio essa oportunidade da UBI. No começo era poucas famílias, eram tipo 10, né? Porque tinha que ter o celular e tinha que ter a internet. Depois eram 30, depois eram 100. Foi assim um salto muito grande. E aí a gente tinha que administrar isso, né? E tinha que sentar para estudar. Porque eu sou professora, então não ia colocar a minha comunidade em risco aplicando algo que eu não conhecia. Então eu fui estudar, sentei para estudar, fui conversar com pessoas e fui adentrando cada vez mais nesse universo. Muito legal, ou seja, uma pivotada. Você falou uma coisa que impressionante. Nós estamos gravando esse episódio na semana da Maria Gorete Freitas, que ela é do Desire, né? Tipo, ela tem a luta dela ali na descentralização da ciência. E nós falamos bastante sobre a distância, né, da academia para a realidade, né? E impressionante como você viu essa distância e falou, não, pera lá, vamos aplicar esse conceito para cá. E eu imaginei a tua mãe aqui falando, olha, aquela frase que é famosa, né? Coração de mãe sempre cabe mais um, mas mais 30 não dá, minha filha. 30 não dá. Tanto que, nossa, eu encontrava a criança deitada na cama dela, acredita? Sim. E aí ela, não, tem um monte de criança aqui no meu quarto. E aí foi aí que a gente foi procurar um outro espaço, né? Que a gente foi acolhido pelo centro comunitário daqui da comunidade. E aí de 30 saltou para 60, depois saltou para 80. E o Cris? Então, assim, foi muito rápido. Sim, ou seja, uma carência, né? Ficou claro ali, tipo, Sim, muito grande. Uma muito carência, grande. né? Ou seja, todo mundo aderiu porque isso falta muito na periferia, né? A necessidade, a atenção, as pessoas precisam de um amparo ali, de alguma coisa, e acho que é por isso que teve essa escalada, assim, logarítmica, né? Exponencial. Sim, sim. E aí, Cris, você teve ali esse problema, não só, acho que imagino, não só de estrutura física, porque quando vocês partiram para uma sede, veio a pandemia, mas também da economia da tua comunidade, né? E aí surgiu uma ligação de Portugal.
Você já esperava, você estava à procura, não, claro, de Portugal, mas você estava procurando caminhos ou foi mesmo assim uma coincidência do destino de que, tipo, meu, eu estava procurando isso, mas de repente apareceu. Conta pra gente como é que foi essa aproximação, essa ligação inesperada de Portugal. Olha, a gente já fazia parte de um bloco de líderes, né, que é o Líderes de Favela, que a gente estava reunido para pensar ações de impacto social para dentro das nossas comunidades. E o Impact Marketing estava ali naquele meio exatamente visando lideranças, né, que pudessem levar o projeto da UBI dentro do Brasil. Então eu digo que não foi por acaso, né? Então eu acredito que a pessoa responsável, que na época era o Marco Barbosa, continua ainda, ele viu ali o potencial de algumas periferias, de alguns líderes, e assim, poucos abraçaram a ideia, porque muita gente não conhecia nada, mas assim, eu digo que às vezes a, o desespero, né, a escassez, ela te traz oportunidades, até isso. Então, como eu estava numa situação muito crítica e é muito difícil trazer projetos para o Maranhão, para o Nordeste em si, mas principalmente para o meu território, tudo que estavam me apresentando ali eu queria abraçar. E eu me lembro que a gente teve uma conversa muito breve, numa reunião, e aí eu acho que ele viu alguma coisa ali, e depois de alguns dias ele me ligou, né? E aí eu nem queria aceitar a ligação, né? Porque eu vi aquele prefixo lá estranho, que é isso, cobrança? Não vou aceitar. Aí depois eu digo, não, vou aceitar, vou ver aqui o que é. E aí ele veio, se apresentou, né? E aí falou um pouco da proposta por alto, aí eu levei para os meus voluntários, a galera que também não entendeu muito bem, mas eu disse assim, gente, a gente não tem nada, entendeu? Vamos apostar aqui, porque a gente está precisando de apoio. E aí a gente começou a estruturar essa comunicação entre ele e o Impact Marketing e a galera daqui. E aí teve uma tarde que ele reuniu todo mundo aqui, eu coloquei ele no Viva Voz, todo mundo foi fazendo passo a passo, baixou o aplicativo na Play Store, foi cadastrando o aplicativo, foi assim, entendendo um pouco mais do trabalho. E aí e fomos fazendo, né? Alguns não conseguiram, desistiram, mas a gente perseverou. Eu digo que a gente perseverou bastante, entendeu? Porque a gente precisava daquele apoio, né? E eu queria o apoio, entendeu? Sim, quando você estava falando assim, eu falei, nessas horas aí não bastou só estudar, mas também precisou um pouco de ousadia, né? Porque eu Sim, imagino que, por exemplo, você tá ligando uma pessoa, e no caso você comentou que você nunca teve contato com cripto, né? Então eu imagino que você mesmo pensou assim, pô, esse cara aí tá querendo golpe, onde é que ele vai querer tirar o dele, o é, que ele tá armando pra gente, né? E aí, uma das perguntas que estava lá na frente, mas vou puxar agora porque você trouxe aqui a questão de baixar a app, né? Cris, como é que foi essa inclusão digital que o Neduc praticou na comunidade, né? Como é que foi a aceitação ali? Pô, o pessoal desenrolou bem ali no negócio. Conta pra gente um pouco como é que foi esse acesso a uma economia digital. pois é, eu lembro que quando a gente iniciou o projeto, ele perguntou assim, o que vocês utilizam aí de tecnologia? Né? Então, nós éramos uma instituição social, mas a gente não tinha um computador. Né? A gente não tinha computadores aqui, mas todo mundo tinha celulares. Né? Então ele foi falando dessa questão mobile. Aí, olha, se vocês tiverem celular, o celular tal, dá para baixar o aplicativo. E assim, o primeiro momento foi simples para usar o app, porém tem os pormenores, né? Tem a questão de ter a chave de conta, tem que cadastrar, tem que colocar lá o número do celular, mas também tem a senha de 24 palavras, que não pode perder, né? Então, assim, até conscientizar a galera não foi fácil. Fácil é baixar um aplicativo e isso é tranquilo.
porém fazer com que eles entendam todo o processo dentro dessa cadeia não é fácil. Então, ontem eu estava até falando com a galera, eu disse assim, ó, primeiro a gente teve que sentar para estudar um pouco e botar em prática tudo que a gente estava vendo. Aí depois a gente teve que se conscientizar, nós como os líderes, né, os cabeças, aqueles que estavam à frente, a gente teve que entender de tudo isso, tirar também muitas dúvidas, o medo daquilo não dar certo. E depois que a gente estava um pouco mais seguro, a gente conseguiu passar mais segurança para as outras pessoas, né? E aí as pessoas que a gente escolheu para fazer, para ser os primeiros grupos, eram as pessoas que estavam em extrema vulnerabilidade. São pessoas muito humildes, mas pessoas também que têm a sua inteligência. Eu digo que é uma inteligência prática, né? Então, por exemplo, eu tenho pessoas aqui, beneficiárias nossas, que se olhar para o céu agora, ela vai dizer exatamente que horas são, né? E aí, com certeza, deve ter algum computador, algum equipamento que faça isso, né? Mas uma pessoa, aí já é algo raro. E eu identifico nela uma inteligência. Então, as pessoas que estavam com a gente, apesar de serem extremamente humildes, elas tinham uma inteligência e uma vontade de aprender. Então a gente foi sentando com elas, mostrando para elas o que elas tinham que fazer, o botãozinho que tinha que apertar. Eu digo que a gente teve que traduzir. A gente traduziu do inglês, né? Porque muitos dos códigos, muitos dos white papers, tudo tá em inglês, né? E a gente não sabe inglês. Aqui a gente sabe mal the books on the table. Entendeu? Então, foi duro, mas a gente teve apoio, tem os aplicativos que traduzem, tem as pessoas, né, que estavam nos ajudando e foi transformando tudo em prática. Então, eu digo que a gente traduziu do inglês a criptografia do inglês por favelês, aliás, do inglês para o português, do português para o favelês, para as pessoas de dentro da comunidade, dentro da favela, poderem entender e fazer na prática, né? Porque nada como a prática para ensinar de uma maneira didática, entendeu? Então, assim, eles já tinham algumas práticas de fazer uma ligação, de mandar uma mensagem no WhatsApp, de utilizar um aplicativo bancário, mas nem todos eles tinham. Então, foi muita paciência, foi muita a reunião, a gente toda semana, inclusive agora a gente ainda tem, né, essas reuniões semanais para que as pessoas possam vir aqui tirar as dúvidas. Então, a gente abriu todos os canais de comunicação que não é do que tinha. Era o Instagram, era o WhatsApp e era o boca a boca. Às vezes a pessoa encontrava a gente na rua e queria tirar dúvida, a gente tinha que parar um pouco para poder ajudá-la, né, para que ela não fosse para casa com dúvida e acabasse apertando alguma coisa errada e perdendo tudo, como aconteceu, né? Então a gente também aprendeu com os erros. Então não foi fácil e apesar de a gente estar nesse caminho há uns 3 anos, né, desde 2020, ainda não é, né? Até porque essa inclusão digital, às vezes ela não é contínua, ela não é pensada para nós, pessoas de periferia, né? Então, pegar um tablet, pegar um computador, um desktop, mas pegar um celular já é mais comum a nós. Então, foi bacana por isso. A gente foi usando as ferramentas que tinham à mão. Realmente, eu acredito muito que a via da tecnologia, ela precisa passar muito pela questão do celular, sabe? Do mobile, né? Porque é onde tá, né? As pessoas têm... raramente a pessoa não tem um celular no bolso, né? Você falou da tradução, e eram 2 traduções, né, Cris? É a do inglês e depois da tecnológica, né? Como você falou, né? Ou seja, um trabalho realmente muito... É muito louvável. Eu realmente não é à toa que eu tô há um tempo querendo trocar ideia contigo, porque é um trabalho muito legal saber que vocês até hoje estão recebendo, estão praticando, bem legal. Depois a gente vai falar um pouquinho mais de como está hoje, até olhando para o futuro, mas antes disso, só para a gente contextualizou a dor, o gatilho da pandemia, veio uma proposta de solução ali, né, que até então era um território totalmente desconhecido, ok, já baixamos a app, tudo.
Já existe ali uma. Mas e depois? Você pode compartilhar com a gente alguns exemplos concretos de como essa iniciativa beneficiou a comunidade? Ah, claro. Então, assim, no primeiro momento é o susto. Não, aliás, no primeiro momento é o surto, depois é o susto, mas depois vem essa maré de oportunidade, né? Então, no primeiro momento a gente precisava ensinar, aprender para compartilhar, e aí depois a gente deixar eles fazerem, né? Deixar eles utilizarem os mecanismos e perguntarem, ficarem livres para perguntar. E de lá para cá, a gente fez um onboard de mais ou menos 230 pessoas, que eram representantes de algumas famílias. Então, uma família vinha, se cadastrava, né? Então, cadastrava um dos celulares da casa. E começava a solicitar essa UBI diária. E a gente marcava uma data para fazer a troca, né? Que é o swap, para real, né? E aí, depois desse momento em que a gente só fazia trocas, a gente começou a perceber que eles queriam mais, eles queriam utilizar a moeda de outras formas. E aí a gente tentou conversar com alguns comerciantes ao redor para saber se eles aceitariam receber a cripto por mercadoria, né? Então, vai aqui na verdura, quero comprar verdura e eu posso usar minha cripto? Então, essa pessoa tinha que estar consciente. A gente tentou algumas vezes, porém, ninguém aceitou, porque achava muito estranho, isso é golpe, isso é aquilo, porque se você pesquisar sobre as criptos, né? O que vai aparecer mais no Google, mais aí nos buscadores de pesquisa, é que é algo escuso, né? Que é lavagem de dinheiro e várias coisas, né? Pouco se fala desse viés social no qual a gente está inserido. Então, as pessoas ficaram muito descrentes. E isso acaba desmotivando até o beneficiário que está ali, né? Aquela família, aquela senhora que quer comprar seu arroz e seu feijão, não pode. Então, a gente já tinha um espaço aqui dentro do Neduc e a gente criou um bazar social. A gente tinha algumas doações de roupas, de calçado, tudo em bom estado. Tinha as meninas que fazem oficina de costura, bordado, crochê, reciclagem. Então, a gente coloca os produtos ali e também abre um espaço nele para colocar alimento. E aí as pessoas que são beneficiárias do projeto começaram a vir, começaram a comprar, começaram a fazer esse exercício de troca, né, de mercadoria, a gente trocar por cripto, levar o produto trocar por cripto, que é a venda em si. E tudo foi começando a fluir. Aí que alguns comerciantes começaram a ver, isso é interessante. E aí a gente foi criando aquela vontade das pessoas de utilizarem a moedinha. É fácil fazer isso? Não. A gente está todo o tempo ensinando e reensinando, né? Eles ensinam também pra gente. Então, eu tenho tanto aquelas pessoas que quer continuar só na UB, só pegando e trocando, fazendo shop para real. Tem aquela que nem quer trocar, já quer comprar aqui no bazar, ou em alguém que é parceiro, e tem os que querem empreender. Então já tenho pessoas que, se chamar, a gente consegue vender em alguns comércios aqui. A pessoa pode ir lá comprar por cripto, né? Utilizando as criptos que hoje a gente utiliza, que não é mais só a do Impact Market, né? Porque a gente meio que evoluiu. Então a UB tinha uma quantidade gigante de famílias, diminuiu um pouco mais, e agora a gente chegou numa nova fase, que é a parte onde a gente capacita pessoas dentro da questão da formação, né? Formação criptográfica, para trabalhar com NFT, para trabalhar com programação agora futuramente, para empreender, né? Pegar um empréstimo na cripto e ir pagando na cripto. Então, isso tudo vem de uma evolução e ela é contínua, mas ela não é tão linear quanto a gente gostaria. A gente sempre tem que estar voltando ali para os primeiros passos, explicando desde o início de como baixar a carteira e como proteger a sua carteira e sua senha. A gente está sempre voltando, né? Sempre voltando para o princípio.
Eu imagino, principalmente o pessoal que está chegando, que quer conhecer, que está vendo tal, você tem que sempre vou manter sempre o onboard, né? Vamos dizer assim. Sim, a gente tem que sempre voltar para os conceitos básicos. Então, por exemplo, no caso da Samara, que é uma das meninas que tem comércio aqui, que a gente já conversou com ela, e ela já foi beneficiária da renda básica, então ela sabe o que é uma cripto, sabe o que é uma taxa de gás, né? Então, se ela colocar ali o arroz dela a R$ 10, ela sabe que ela tem que ter tantas criptos para cobrir o valor dos R$ 10 mais a taxa de gás. Então, esses pormenores, essas questõezinhas que só a prática vai te trazendo, a gente sempre está batendo naquela tecla, entendeu? A gente sempre está renovando os conceitos. E aí era um pouco da pergunta a curiosidade que eu tenho agora, que é o seguinte, beleza, você fez ali a introdução, né? As pessoas já estão ali até transacionando, comprando as coisas, achei fantástico, assim, uma das coisas que me chama a atenção, né? Sempre chamou, porque não é a primeira vez que eu tô te ouvindo, né? Já te ouvi em outras oportunidades, é que você tinha um problema então vamos fazer a solução. Surgiu outro problema, vamos fazer a solução, né? E aí foi assim, sempre resolvendo os problemas, né? Mas depois, você percebeu duas perguntas aqui. Primeiro, as pessoas começaram a entender que talvez o real é uma moeda, vamos dizer assim, errada, né? Uma moeda que não beneficia e talvez as criptos dão um poder que o real só tira, né? O real desvaloriza a cada tempo. Tudo bem que o mercado é muito volátil e talvez entrou no mercado 2 anos atrás, talvez hoje está falando, pô, perdi dinheiro nisso, tal. A questão não é essa de especulação, mas a questão é da liberdade, os princípios que a gente defende da criptografia, das cripto Web3, né, da descentralização. Você acha que isso também, esse raciocínio também foi aplicado, as pessoas começaram a ter mais consciência desse processo, de economia até? E a outra pergunta, Cris, você acha que o pessoal depois até passou a ir pro DeFi, por exemplo? De repente você viu assim, do nada você olhou, o pessoal tava falando do Bitcoin, ou tava falando, tô aqui num protocolo aqui fazendo stake. Isso aconteceu também ou não? Ficou só ali no BI mesmo? Olha, as duas perguntas são bem próximas, mas eu entendo assim. Aqui a gente está no meio de uma favela, dentro de uma periferia muito grande, com problemáticas de vulnerabilidade mil, né? E aí eu apresento para ela uma oportunidade. Mas a gente também tem que lembrar onde nós estamos, né? Onde nós estamos. Né? A gente está no Brasil, nossa educação brasileira é muito rasa, principalmente no que diz respeito à educação financeira. As pessoas aqui não sabem o que é guardar, não sabem o que é poupar, não sabem o que é investir. E eu venho para ela e digo para ela, olha, o banco não te deu uma carteira, mas eu vou te dar uma carteira, tá? E aí você vai poder comprar, vender, você vai poder doar, você vai ter essa carteira tem seu nome, seu rostinho, né? Que no caso da carteira da Good Dollar tem uma questão biométrica, né? Então é só aquela pessoa ali que pode utilizar. Então eu acredito que para nós aqui dentro desse universo da periferia, essa oportunidade da web trouxe primeiramente autonomia e devolveu a autoestima para a pessoa, né? Que toda a sociedade nos tira isso e a web vem e diz assim, você pode, você consegue tirar um empréstimo, você consegue pagar, você consegue comprar comida, você consegue comprar roupa. E assim, no nível que nós estamos aqui hoje, ainda se foca muito no que eu posso conseguir trocar por essa moedinha. E não nessa questão tão esclarecida economicamente. Eu tenho sim
pessoas aqui dentro da comunidade que foram beneficiadas pela UB, que têm essa ideia, esses conceitos mais, como é que eu vou dizer, mais profundos, né? Conceitos econômicos mais profundos, ela consegue entender onde é que ela está, onde é que ela pode chegar. E assim eu tenho outros que ainda precisam de esclarecimento e de acompanhamento e de maneira diária. Então é um trabalho de formiguinha. Então não vou te dizer que a cripto foi a salvação da lavoura para tudo que nós temos aqui, mas ela foi a porta de entrada para muitos outros projetos que nós temos aqui hoje. Então, se eu tenho adolescentes que hoje fazem oficina de fotografia digital, conseguem mintar obras, né, dentro das plataformas e estão conseguindo tirar uma renda, isso para eles há 1 ano, 2 anos atrás era inimaginável, entendeu? Então, isso sim é transformação. E transformação econômica, porque a gente começa a trabalhar com eles a educação financeira. Olha, essa cripto que tu tem hoje, tu podes... Porque a UBI, o princípio da UBI, da renda básica, é que ela tem que ser para todos, ela tem que ser gratuita e ela é incondicional. Não é porque você é adolescente que você não vai ganhar, você pode. Não é porque você já é mais velho que você não vai ganhar, você pode. Aqui a gente pode. Porém, a gente também tem que ajudá-los a entender como é que eles podem usar de uma maneira em que transforma a vida deles. Aí é o nosso papel social de educador, né? Aí eu digo que o Nedux se transformou nesse farol, nesse núcleo, onde a gente consegue fazer com que as pessoas tenham mais autonomia, tenham uma boa autoestima, consigam ter um dinheiro, né, um valor financeiro em mãos, em que ela pode investir nela mesma e comprar alimento. E assim, muita gente ainda nos criticou demais. Como assim vocês vão criar um projeto em que vocês vão dar dinheiro na mão das pessoas pobres? Eu lembro dessa frase até hoje, né, de uma pessoa que chegou aqui: como assim vocês vão fazer isso? Sabe o que é que pobre vai fazer? Vai gastar com droga, vai gastar com bebida, vai gastar com farra, vai fazer o que não deve com esse dinheiro. E aí a gente ficou com medo mesmo de que isso acontecesse, mas continuou fazendo porque a gente acreditava muito no trabalho. E hoje a gente percebe, com um levantamento que nós fizemos, que a maioria das pessoas que pegou a UBI investiu em si, né? Então comprou roupa, comprou comida, pagou transporte e também investiu na sua própria educação. Eu tenho exemplos aqui de mulheres que compraram cursos, tipo de manicure, né, essas unhas chiques, estilizadas que está tendo agora, né, unha de acrigel, de maquiagem, de bolos, de salgados, dessas comidas gourmet, e hoje empreendem através disso, né? Então, eu vou te dizer que elas conseguem entender todos os conceitos econômicos envoltos no trabalho que a gente faz, mas elas estão transformando a sua comunidade. E isso é bacana, né? Bacana, e isso bacana só demais. A cripto trouxe para nós, né? Uhum. Mas a gente também tem que pensar do outro lado, né? Como tu disse, eu tenho esses exemplos, assim como eu tenho pessoas que baixaram o aplicativo e desistiram, né? Por quê? Porque o valor é muito pequeno, porque não conseguiram utilizar, porque o celular travou, né? Porque ficaram com preguicinha de vir aqui conversar com a gente. Então, assim, tem de tudo. Tem de tudo. Você já falou agora alguns desafios que você enfrentou, né? Por exemplo, um deles o descrédito, outro deles, né? Acabou de falar agora a questão, você tá maluca, o pessoal vai usar isso daí para farra, etc. Então. Mas quais são os desafios que até hoje você encontra, assim, quando você apresenta esse projeto para a favela, né? Tipo, eu imagino que, lá vem a Cris lá com a moedinha dela, enfim. Conta pra gente, assim, um pouco os desafios que você enfrenta ao implementar a economia solidária na favela. Olha, eu acho que é o desafio que todo líder social enfrenta. Primeiro é a descrença. Então, as pessoas não acreditam que alguém da mesma comunidade dela possa trazer algo tão inovador. Então, eles estão sempre perguntando se a gente é daqui. Vocês são daqui? Vocês são daqui mesmo? Eu dizer, nós somos daqui, assim como você, tá?
Porém, as organizações que a gente trabalha são organizações que estão dentro da web. São organizações que estão ali, é, saíram de cabecinhas que estão lá em Portugal, lá na Alemanha, lá em algum país da América Latina, entendeu? Então são pessoas que também estavam como nós, procurando oportunidades. E aí a gente trouxe para você, né? Então são coisas que a gente sempre comunica, encontra essa barreira. E aí a primeira coisa que a gente faz é trabalhar com a pessoa de maneira prática, sabe? É explicar para ela de uma maneira que ela realmente entenda. Então, quando chega alguém aqui que vai ouvir a primeira vez Larissa, que é uma das nossas gestoras aqui, falar sobre microcrédito, né? Ela senta aqui na sala, numa roda de conversa, e Larissa fala de uma maneira bem simples para que ela entenda entenda de maneira prática e confie que aquilo ali vai dar certo, né? Então, ainda bem que a gente, nesses 3 anos, a gente construiu uma rede de confiança com a comunidade. Porque nenhum projeto cripto ele vai dar certo dentro de uma favela se ele não tiver os braços certos para poder levar isso para dentro da comunidade. E isso é válido para qualquer projeto social. Então, às vezes a pessoa quer doar uma cesta básica, mas ela mora lá na área nobre. E aí ela quer chegar aqui, sabe? Super chique, maravilhosa, com sua bolsa da Prada, sua sandália da, sei lá, de uma marca aí super chique, e não quer pisar na lama, né? Porque aqui as nossas ruas são assim, de terra batida, e quer entregar e bater uma foto porque ela quer postar na rede social. Então ela vem para uma coisa fugaz, né? Ela vem para uma coisa passageira. E o que a gente está trazendo aqui para as pessoas é algo que é inovador, mas que veio para ficar, para deixar marcas na comunidade. Então, quando ele entende isso, que a gente não vai desistir do projeto de uma hora para outra, como acontece muito, né? Aqui a gente já foi contactado por muita gente grande, por muita organização bacana, que veio aqui num dia, encheu os nossos olhos com promessas e saiu fora no outro dia, né? E a gente viu que na web não iria ser assim, porque a gente estava aqui preparado para isso. Então, a gente ainda tem que ter esse fator humano, humanizar as coisas, humanizar os termos e facilitar para que as pessoas vão compreender, vão aderir ao projeto, vão abraçar ainda, compartilhar com outras pessoas. Então, assim a gente venceu a descrença, mas até hoje a gente enfrenta. Uma vez veio uma jovem aqui e a gente explicando para ela sobre a formação, sobre a oficina de fotografia, ela super gostou. Aí quando a gente chegou na parte de explicar para ela que ela tinha que baixar uma carteira digital, que a gente ia trabalhar com criptografia, ela simplesmente levantou e foi embora. Aí a gente perguntou, mas o que foi? Ela disse, não acredito nisso. Eu não acredito nisso, eu não gosto disso, eu não gosto de rede social, eu não acredito nisso, daí é golpe, sabe? Nos acusando de algo que ela nem chegou a experimentar. Por quê? Porque construíram na mente dela essa ideia. Entendeu? Porque, infelizmente, tanto no mundo real quanto no mundo, né, digital, existem pessoas que agem de má fé. Mas aí, quando a gente mostra os resultados, mostra aí, ó, nós tivemos 230 e poucas pessoas que utilizaram o BI. Dessas hoje, a gente já está com quase 100 utilizando o microcrédito, ou que as mães das crianças utilizam não só para comprar lanche, alimentação para elas, mas roupa, material didático. As pessoas ficam, eu acho que eu vou sentar, vou ouvir um pouco mais. Aí ela começa a entender, ela se sente bem, né? E eu acredito que é muito do que a gente já construiu aqui. Então a gente tem que construir essa força, sabe? Todo o tempo. Sim, emancipação, né, Cris? Isso. Emancipando a comunidade. É muito maneiro. Olha, você falou várias vezes aí das oficinas do Neduc. Vamos trazê-las para cá agora. Eu sei que vocês trabalham, tem oficina de moda, de reciclagem, né, de sustentabilidade, fotografia, que você falou já 2 vezes. Vocês estão querendo fazer também um hacker aí, uma sala de computadores aí. Traz aí pra gente o que é que o Neduc está estruturado e como é que estão as oficinas do Neduc, Cris? Então, assim,
a web abriu essa porta para nós, né? E a gente vai entrar e entrou com tudo. E aí a gente conseguiu com que os nossos voluntários eles pudessem estudar um pouco mais, entender mais esse potencial da web. E aí, por exemplo, no caso das oficinas de fotografia digital e NFT, que é com o artista Marcos Palhano, que é um voluntário que nós temos aqui na comunidade, que é fotógrafo. Então, a gente reúne adolescentes, reúne também as crianças para produzir desenhos e fotografia em si. E a gente passa os conceitos básicos da criptografia, né, para jovens e adolescentes a partir de 14 anos. E eles ficam nessas oficinas aprendendo também os conceitos de fotografia, de desenho. E as obras que eles produzem, a gente transforma. A última turma a gente transformou numa uma coletânea, né, de obras. E a gente vai mintar isso. A gente ainda está escolhendo aí qual vai ser a cripto. A gente vai mintar em uma plataforma. Estamos escolhendo, estamos em vias aí de fazer isso. Então, essa é o Start Crypto. Então, é para a galerinha mais jovem. E futuramente a gente está criando, né, esse espaço onde a gente quer montar o lab. A gente já conseguiu algumas máquinas, conseguiu alguns equipamentos, não muitos, queremos mais, porque é muita gente. Uma oficina, ela tem mais ou menos 7 a 12 adolescentes, então a galerinha vem com vontade de aprender e a gente vai motivando eles todos os dias, né? E eles ficam aqui com a gente. Fora essa, que é o Start Crypto, onde a gente está criando esse laboratório não só para atender esses jovens, mas também toda a comunidade, com essa questão de trazer para a comunidade oportunidades de digitalizar negócios. Então, a gente foca ali nos empreendedores também. A gente está gerindo aí um projeto piloto, né? A gente já tinha um projeto chamado Perifacred, onde a gente capacitava empreendedores e a gente estava em busca de quem nos desse uma linha de microcrédito e nano e microcrédito para esses empreendedores capacitados. E aí a gente foi conversando com eles, foi capacitando eles, trazendo organizações como o Sebrae, como a Fundação Dom Cabral, para capacitar essas pessoas. E agora com o Impact Marketing a gente está conseguindo essa linha de microcrédito para que esses empreendedores eles possam alavancar seus negócios, né? Comprar seus materiais, investir, né, no que ele já tem. Então esse é o Perifacred, que é em parceria com o Impact Marketing. E aí a gente chega também na questão da sustentabilidade. A gente tem um projeto com as mulheres da nossa comunidade, são artesãs, onde elas captam as garrafas PET, materiais e resíduos, né, da comunidade, como plástico, vidro, papel, e elas vêm, fazem uma pesagem e através de um trabalho junto com a Detrash, junto com a Good Dollar, a gente consegue transformar isso num projeto em que remunera essas mulheres pela pesagem desse material com uma cripto, né? E isso é bem bacana porque elas têm uma renda dupla. Elas transformam essas bolsas em eco bags, que aí é na parte de moda. É chique, é linda as bolsas. Eu sou suspeita para dizer, mas é maravilhosa. E eu tenho várias. Tenho ótimas coleções. E aí elas vão fazendo essas bolsas. Então elas pesam os resíduos, ganham uma cripto. E aí elas vendem essas bolsas, né, nas feiras da cidade. E elas fazem uma nova renda, né? E assim, tem sido maravilhoso, libertador, porque elas encontram aqui um local onde tanto elas quanto os filhos, que são assistidos pelo reforço escolar, tem um local seguro, um local de acolhida, mas elas também têm um local onde elas podem aprender novas técnicas, aprender a empreender e ter renda, né? E isso é transformador também para elas. 90% são mulheres. E também comunidade LGBT. Então, assim, nós estamos muito felizes com esse trabalho e a gente quer intensificar cada vez mais esse trabalho para que estender, né,
A comunidade aqui é gigante, para você saber. Aqui tem mais ou menos 80 mil pessoas, 80 mil moradores. Então, eu preciso que criar oportunidades para que esses moradores eles se transformem, que esses moradores se vejam como potências que são, né? E aí, através disso, a gente tem ousado trazer esses conceitos para a comunidade, compartilhar essas ideias. Não, maravilha. Você já falou aí, acho que umas 3, 4 parcerias do Neduc. Isso, aí no caso é o de dólar, Impact Market. Vamos dar nomes aí, porque eu acho que merece. Vamos lá. Good Dollar, Impact Market. The Trash, a The Trash Crypto. Tem a Play for Change, que iniciou com a gente com um projeto com os adolescentes. E, meu Deus, quem mais? Sebrae, você também falou agora há pouco. Sebrae Maranhão também nos apoia. A gente está agora também focando numa parceria com a Gerando Falcões, né, que é uma organização social super grande. Eles estão trazendo aí cursos de programação para as crianças, para os adolescentes. Uhum. Então, é muito bacana esse trabalho onde a gente vai montando parcerias, sabe? Sim. Tanto no mundo digital quanto no mundo real. E às vezes eles se entrelaçam, e isso é muito legal. Muito legal, uma rede mesmo, muito fantástica, é muito legal mesmo. Olha, você falou do Perifacred, já explicou um pouco o microcrédito e tal, mas eu queria trazer ele porque eu sempre lembro de uma fala que a Michela Galvão deu aqui no Bloco Café, no Bloco 11, que ela disse assim: as criptos nunca foram uma opção para mim, foram uma necessidade, porque eu ia pedir empréstimo no banco, eu sempre fui da tecnologia, né? Michela sempre foi mais desenvolvedora e tal, e quando ela dava o CEP dela, o banco imediatamente recusava, né? E nas criptos você não tem essa pergunta, né? Onde você mora, qual é a tua cor, qual é a tua orientação sexual, etc. Por que é tão importante? Primeiro, assim, eu espero, né? Não tenho, eu tenho noção um pouco da audiência, né? Então, tipo assim, não acho que eu sou tão grande assim a ponto da Coroadinho ouvir e tal. Mas, sei lá, de repente uma pessoa de Coradinho tá ouvindo agora esse podcast, o Bloco Café, e o que ele tem que fazer, ou ela, para se cadastrar no Perifacred? E eu queria que você trouxesse um pouco, né, por que é tão importante esse microcrédito para pessoas que não têm acesso aos bancos. No caso, é porque assim, a gente é uma população desbancarizada, né? Agora tem o boom das contas digitais. Mas aqui, pelo menos dentro da comunidade, a gente tem uma dificuldade muito grande de fazer ter, né? Essas contas digitais. Até a conta digital é complicada. Imagine o microcrédito, né? Então, assim, o Perifacred ele nasceu com a ideia de capacitar empreendedores, pequenos e grandes. Não importa se é a moça que vende o bombonzinho ou café, né, que são valores muito pequenos, mas ela é uma empreendedora, quanto alguém que já montou uma loja, que já montou um mini mercado aqui dentro, né? E independente do tamanho, todos eles sempre tiveram essa dificuldade de acessar essa questão financeira, né, de ter o conhecimento financeiro também. Então, o Perifacred ele começou com essa iniciativa de capacitação empreendedora dentro do Neduc. Aqui o Coroadinho é o segundo maior território da Ilha de São Luís com o número de empreendedores. E a gente vê que toda hora abre uma portinha, uma lojinha, uma coisa, e começamos esse processo. Quando a gente viu que a gente poderia apresentar isso para o Impact Marketing e que eles estavam criando uma linha de microcrédito para empreendedores que já tiveram um contato com a UBI, a gente viu que era a oportunidade perfeita, né? E aí a gente começou a trazer esses empreendedores que já participavam da capacitação para que eles pudessem receber esse microcrédito num juros muito baixo.
E isso começou ano passado e foi maravilhoso, porque no primeiro momento a gente fica morto de medo, porque tudo que se refere a processo da blockchain, você assina um contrato apenas digital. Ele não está aqui físico na mão da pessoa, né? E aí a gente imagina, nossa, se não está no físico, Não existe. imagine, será que essa pessoa vai pagar? Porque ele não existe no físico. E aí a gente se surpreendeu, né? A gente viu que 99% das pessoas fizeram seus pagamentos e fizeram pagamentos até Que antes da legal. data. E assim, aderiram muito bem ao projeto e conseguiram fazer os seus negócios crescerem, né? Pouquinho, de pouquinho em pouquinho, eles viram ali uma oportunidade. E aí esse ano o piloto foi aprovado e a gente já está, acho que no quarto ou no quinto grupo de empreendedores, já temos quase 100 pessoas. Aqui no Brasil, nós somos a única favela onde existe esse programa de microcrédito e a gente está muito feliz e crescendo, né? Antes era só eu dentro do programa, trabalhando com os empreendedores. Agora eu tenho Larissa, agora a gente conseguiu mais o Zaqueu. A equipe também está crescendo. E a gente está sempre conversando com o pessoal da Impactment, está sempre conversando com a Catarina, conversando com o Marco, que são as pessoas de linha de frente. E eles estão sempre nos comunicando, olha, está indo bem, todo mundo está pagando, quem não estiver pagando, vamos chamar atenção. E o que a gente descobriu? Que se nós não estivéssemos à frente, talvez eles nem pagariam. Né? Porque para eles o mundo digital tá aí, eu explico para eles assim, olha, mas onde é que está essa instituição? Ela está aqui, ao nosso redor. Ela está hospedada na nuvem. Ela está aqui. Aí ela, mas aqui aonde? Gente, Essa ela tá moeda é aqui. Deus? Aí assim, como é que eu vou? Onipresente, onipotente. Entendeu? Então, assim, a gente explica de uma maneira que ela entenda. Olha, ela está presente aqui, muito próxima de nós, ela existe, ela é real, então você tá colocando aqui o seu nome, a sua palavra de que você vai pagar e você paga. E aí a gente está muito comunicando com eles, sabe? Sempre comunicando com eles, mostrando para eles que eles podem até ganhar moedinhas extras, Muito legal. que eles podem pagar antecipado, que o desconto é muito Sim, maior, sim. entendeu? E a gente está sempre em conexão, e isso é muito lindo, Lindo de ver, demais, sabe? moço. E cada vez mais as pessoas até de outros bairros, de outros Eles vão aí. municípios aqui próximos já estão sabendo. Aí eles vêm aqui e dizem, gente, mas é só para o nosso território. Mas por favor, professora, vai lá na minha comunidade, não tem nada disso. Aí diz assim, pronto, vou desbancar o BNDES, já estou me sentindo, sabe, não a banqueira, né? Porque banqueira é uma ideia muito burguesa o do negócio. contrário, é sem banco, Mas, tipo, né? sem bancos, é descentralizada, Exatamente. é mobile bank. Muito legal. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco dos projetos futuros aí e tal, mas antes de chegar lá, você falou muito do quanto da evolução, não só tecnológica, mas social, econômica, que você transformou aí, né, ao redor das pessoas que interagiram, que entraram e foram beneficiadas do Neduc. Mas eu também sei aqui que também houve uma evolução individual própria da Cris, né? Hoje você é embaixadora da Good Dollar, você é moderadora da comunidade lá, enfim, conta um pouquinho pra gente, primeiro, o que é Good Dollar e como é que foi essa ascensão lá, como é que hoje você, se antes, né, antes da pandemia você não estava envolvida nada, zero, hoje você é embaixadora da Good Dollar. Traz um pouquinho pra gente essa história, Cris. Cara, foi muito louco isso, né? Na verdade, acho que toda a trajetória aqui foi bem assim. A gente já estava no Impact Market e aí eu acho que eu vi alguma coisa de algum evento da Impact Marketing e a Good Dollar. E aí eu gostei e comecei a pesquisar sobre. E aí descobri que era a maior UB que nós temos hoje na web. É uma das maiores, né? É a Good Dollar. E aí eu já queria trazer outras oportunidades, porque assim, o Impact Market na época tinha um limite, né? De famílias que eu poderia trazer, fazer o onboard delas.
E eu já estava, sabe, estourando esse limite. E aí eu queria trazer outros projetos, porque se deu certo nessa, vai dar certo na outra, com certeza, mas vai dar trabalho, mas eu tô aí, aqui é para isso. E aí eu lembro que eu e o Marcos, a gente passou uma madrugada inteira lendo o white paper para poder se candidatar a uma vaga para embaixador. E aí, depois que consegui, fiz. No dia seguinte, alguém de lá já entrou em contato comigo no Twitter. E aí eu comecei a conversar com o Steve, que era um dos moderadores na época. E aí ele me apresentou para a Anne Stone, né, que a gestora lá, principal. E aí a gente foi conversando tudo pelo Telegram e pelo WhatsApp. E por e-mail também. E aí a gente foi conversando até chegar na Patrícia Pedrosa, que é uma desenvolvedora da própria Good Dollar e que é brasileira. E aí ela marcou uma reunião comigo, eu apresentei para ela um pouco do Neduc e ela disse, cara, é isso que a gente precisa, sabe? A gente não quer que o protocolo se torne simplesmente um joguinho dessas moedinhas que a pessoa ganha e brinca com aquilo. A gente quer que as pessoas lá da ponta, elas comecem a utilizar o protocolo. E tu tá dentro do local certo e você vai se tornar uma embaixadora. Aí eu disse assim, como assim? Foi assim, um estalo. E aí eu comecei o treinamento, comecei a ler, comecei a conversar com o pessoal. Aí você me pergunta assim, ela domina o inglês maravilhosamente, né? Porque o povo tá todo falando inglês. Disse, gente, eu sou só do Imbromation, sabe? Então, eu tive que me virar nos 30, eu tive que puxar dicionário, aplicativo de tradução, eu tive que conversar com muita gente, muitos brasileiros. Eu sou muito agradecida à própria Patrícia Pedrosa, que direcionou bastante. E com o tempo eu vi também que dentro da comunidade estava precisando de moderadores. Só que eu não entendia muito bem o papel do moderador, né? Eu já faço um monte de coisa aqui no Neduc, eu dou aula para criança, dou aula para adulto, dou aula para adolescente, corro atrás de projeto, escrevo projeto, encho água, entrego cesta básica e é isso. A minha vida é essa, bem louca. Eu ainda vou aceitar ser moderadora. E aí os próprios moderadores, eles foram conversando comigo, né? Tem lá o André da Espanha, tem o Steve que é da Nigéria, e aí eles foram conversando comigo, tudo por WhatsApp, e eu traduzindo e eu conversando, e eu vi que eu conseguiria, né, entre aspas, desenvolver um trabalho onde eu pudesse traduzir algumas informações para o Brasil, colocando de uma maneira que as pessoas pudessem entender. E aí eu me candidatei, não é que eu passei, menino? Passei. Votaram em mim. Eu expliquei, galera, eu só falo português, meu inglês é bem arranhadinho, tipo The Books on the Table mesmo, entendeu? E aí, vocês topam? Queremos, pronto. Então eu tô aí há mais ou menos um ano trabalhando com eles. Ganho, né, pelo meu trabalho em cripto, que foi um diferencial muito grande para mim, porque eu preciso comer, gente. Eu preciso vestir, eu preciso pagar minhas continhas. Serasa batendo na porta. E aí eu precisava ganhar uma grana. E aí eu vi que aquele universo me acolheu de uma maneira até profissional. Então, quando você me chama de builder, eu digo, cara, eu sou builder? A ficha ainda não caiu, não. Assim, poxa. Porra, olha, Cris, se você não é builder, pelo amor de Deus, aí tá tudo errado, porque, assim, eu vou ser sincero, das pessoas, das poucas pessoas que eu conheço de builder, e assim, não é que eu tô querendo menosprezar quem não tem aplicação real, né? Eu acho que cada uma tem o seu papel dentro do ecossistema, não é isso. Mas assim, pô, se tu não é builder, cara, tu tá lá na ponta, tu tá aplicando isso real, você tá mudando, tá levando a cripto, né? A ideia, não precisa nem, como eu falei, por isso que eu perguntei lá atrás, né? Pô, o Satoshi Nakamoto tá sendo experimentado, tá sendo falado, ou é só a questão ali e tal? Pô, você tá aplicando o conceito da revolução
né, na prática. Então, pô, cara, se tu não é builder, aí tá errado aí esse nome aí, Vou cara. Que isso, incorporar muito isso. legal, Cris, muito bacana Vou mesmo. incorporar porque, assim, não é fácil. Eu passo também por aquela síndrome da impostura várias vezes no dia. Será que eu tô fazendo certo? Será que as pessoas estão me entendendo? E assim, eu percebo que sim, né? Eu tenho uma resposta positiva sim. E assim, por isso que eu tô tentando essa conexão, sabe? Você mesmo começou a dizer, nossa, eu tô tentando falar com você há mó tempão. Eu tinha mó vergonha. Mó vergonha de será? Não, ainda não tá na época de eu fazer isso, fazer um space, conversar com as pessoas, viajar para eventos. Será que tá na minha época? Aí a ficha, depois que eu virei moderadora, depois que eu virei embaixadora, que eu comecei a conversar com pessoas do mundo Ganhando inteiro, confiança, sabe? né? E aí tirar dúvidas de gente que tá lá no Paquistão, de gente que tá lá na Índia, de pessoas que estão lá na África, entendeu? E entender que esse é um universo que não tem barreiras mesmo. Mas que, pra mim, mulher preta, periférica, eu tive que vencer mais barreiras ainda. Sabe? Essa barreira da língua, pra mim, eu tô tentando. Aí, quem estiver escutando, que queira me dar um curso de inglês, tô precisando, sabe? Ainda preciso estudar mais, mas estamos aí. Me tornei moderadora, estou aí ajudando a comunidade por mais 6 meses, porque fui renovada agora, né? Mês passado teve votação na DAO para a renovação dessa moderação, e aí eles ainda prolongaram o nosso tempo, que era de 4 em 4 meses, agora é de 6 em 6, entendeu? Então a gente sente assim, fazer a diferença na comunidade, ser ouvida, porque esse conceito de DAO é muito massa. Nossa, sabe, você ter poder de voto, você ter poder de opinar, de ser ouvida, isso é muito legal, isso é muito massa. Ah, muito bacana mesmo. Ah, eu acho que as coisas, isso daí é só um reconhecimento daquilo que você está fazendo, está entregando, trabalhando, pô, merecido demais. E que bom que você foi deixando esse síndrome de impostor. Sabe que falou isso daí, e hoje eu entrei numa dessa, né? A gente tem dias, né, Cris? Hoje eu tava, né? Tem Pô, dias que a cara, gente pô, tá fica. foda isso. Tem dias, mas eu acho que o tempo é aquela história. O ano tem 365 dias, não tem problema nenhum você passar, né, 30 dias nessa história, desde que os outros, né, sejam melhores. Enfim, olha, vamos falar um pouquinho do futuro. Como é que você está olhando o Neduc? Já você falou aí que vem gente de outras comunidades batendo a tua porta. Enfim, você está pensando em algo mais, uma expansão do Neduc aí no Maranhão, ou se calhar até mesmo para o Brasil? Enfim, conta um pouquinho o que é que você está vendo, assim, não só de expansão, mas até mesmo de projetos. Você falou ali tá querendo montar um laboratório para fazer cursos técnicos de informática. Enfim, traz um pouquinho aí o que você está planeando aí, quais são os próximos passos do Neduc. Nossa, assim, o pessoal que trabalha comigo diz assim, Cris, tu não quieta, não? Tu não quieta, não? Toda hora tu inventa uma coisa, é bazar, é aula, é oficina, não sei o quê. Porque eu acho que não dá para ficar quieto agora, né? Não nesse ponto que nós estamos, em que a porta foi aberta e agora a gente precisa romper algumas barreiras, né? E a gente percebeu que essa questão de digitalizar empreendimentos, né, projetos dos nossos empreendedores, mas também dar oportunidade para a galerinha jovem se tornar programador, né, que é uma das profissões aí que está pagando bacana, onde você tem aí N oportunidades, né, é o que a gente poderia fazer agora. Então a gente está pensando nesse laboratório há muitos anos, né, do que nasceu em 2015. A gente já imaginava ter um espaço como a gente tem hoje. Ainda é um espaço comunitário, precisa de muita coisa ainda, melhorar tanto a questão externa, interna, mas a gente tem uma sala aqui onde a gente está construindo um laboratório, né? A gente está inscrevendo projetos, né? Porque a gente não vive só da Web3.
Uhum. escreve projetos, editais. Nós somos uma associação sem fins lucrativos e a gente conseguiu um incentivo através da Global Fund of the Children. Olha, viu como eu não estou tão ruim assim em inglês? Oh, tá melhor que eu aqui. Que é uma organização onde ele tem um foco em desenvolver projetos no mundo inteiro, focada nos adolescentes, nas crianças. E a gente conseguiu um investimento para comprar alguns maquinários, né? Então a gente conseguiu 6 computadores, 6 notebooks. A gente está atrás dos outros equipamentos, porque um lab não é só computadores, e a gente quer uma coisa em que a gente possa trabalhar muita coisa, tipo projetos makers, né? Que é a galerinha que gosta de estar cuidando de celular, cuidando de bicicleta. Então a gente quer um espaço assim onde eles podem. A gente pode trazer várias coisas em que. Várias oficinas que vão profissionalizar essas pessoas, sabe? Então, começando aí pela informática, pela fotografia digital, a gente está aí buscando parceiro que doem máquinas, que doem máquina fotográfica, que doem tablet, celular, que a gente trabalha bastante com a fotografia com o celular, porque é algo que está na mão deles. E a gente quer que eles estudem programação, estudem game, estudem tudo que eles possam para desenvolver um futuro dentro da web, né? E não tem sido fácil. Nosso laboratório agora conseguiu um ventilador, mas estamos chegando lá. A gente não tinha nada, só tinha as paredes. Então, a gente está aí construindo esse espaço e a gente está pedindo a colaboração das pessoas, né, que queiram doar para que esse laboratório se torne real, né, e que a gente possa abraçar nossas crianças, nossos adolescentes, em toda a comunidade aqui do Coroagim, da nossa favela. Pô, muito bom. Sabe que eu lembrei de novo do episódio dessa semana da Maria Goretti, que ela conta pra gente do primeiro financiamento que ela obteve no Gitcoin. Não sei se é uma plataforma de crowdfunding da Web3, né? Mas ela tem uma distribuição que é o seguinte: ela, dependendo do número de pessoas que contribuem, você tem um multiplicador, eles chamam ali de financiamento quadrático. E aí, eu não sei explicar muito bem isso daí, não tem, mas a questão é o seguinte: 1.000 pessoas doando $1 é mais importante do que uma pessoa doar $1.000. E aí aconteceu que várias pessoas doaram lá um equivalente a $1.000, né, em DAI. E a plataforma fez um financiamento, esse cálculo aí, que no fim das contas chegou para ela $4.000 em forma de DAI. Então, olha, talvez isso daí, pô, cara, uma plataforma maneira também para estar. Então, enfim, fica aqui, olha só, eu já tive várias ideias aqui de como que o Bloco Café pode ajudar assim pessoas até tal, não sei o quê. E o Bitcoin é talvez uma das plataformas que eu recomendo avançar, e eu vou até estudar. A Maria Goretti, ela realmente ela foi nos Spaces, né? Foi ali como fez a campanha, né? Entrou mesmo em campanha ali para o pessoal contribuir e tal. E foi muito legal porque tem essa fórmula aí que ainda multiplica, saca? Então, muito maneira talvez, mas enfim. Seguindo em frente aqui, Cris, você trouxe aqui várias dificuldades e desafios que você enfrentou com o Neduc, com a economia popular, né, tal, questão da UBI e tal. Cris, quem está ouvindo o podcast agora e está pensando num projeto parecido e de repente se sentiu motivado ali, porra, cara, eu preciso fazer isso aqui na minha comunidade também. Quais são os conselhos que você daria para essa pessoa, para ela aplicar essa ideia do Neduc nas outras comunidades? Olha, eu acho que a primeira coisa é não ter tanto medo.
É importante ter medo. É importante ter medo. Mas não ter tanto medo de adentrar nesse universo, né? E sentar e estudar. Estudar não só, sabe, jogar no Google e pesquisar o que é Web3. Né? Isso daí é o básico que a gente faz. Mas, tipo, tá nos spaces, né, da comunidade BR, conversar com pessoas, puxar papo, puxar assunto. Tem pessoas que gostam, tem gente que não gosta, né? De ir lá no seu privado e puxar assunto. Mas a gente que quer que a comunidade cresça, ela sempre responde. Então eu já recebi muito não, como eu já recebi muito vácuo de muita gente, mas eu também recebi muita gente querendo apoiar, né? Como vocês aqui. Né, como o Rodrigo Eloy, que fez uma NFT inspirada no nosso trabalho para nos ajudar. Então, assim, e assim, se entregar um pouco para esse universo, mas de uma maneira que você também não fuja só para cá, né? Porque eu lembro que o primeiro momento foi tão bacana para nós, sabe? Deram tanta abertura que a gente ficava 24 horas a madrugada inteira fuçando coisas de web para entender melhor. Então, assim, põe um pé no mundo real, mas também o outro aqui dentro do mundo digital, que eu tenho certeza que você vai encontrar muita gente bacana. Procure bons projetos que já estão consagrados. Então, por exemplo, no caso da Good Dollar, que é um projeto que está aí há muito tempo, que tem aí parceiros como a eToro. Então, são parceiros grandes, né? Pessoas de peso. Aí estude esses cases, estude esse pessoal e entenda onde é que você quer estar, sabe? Tem muitas oportunidades para quem programa, tem muita oportunidade para quem quer programar, mas não sabe de nada. Tem um monte de curso gratuito aí em várias plataformas que você pode cursar, né? Para entender um pouco mais desse mundo. Tem as plataformas em que você começa estudando e ganhando uma cripto para entender melhor. Então, por exemplo, na Impact Market tem isso, né? Tem um aprenda e ganhe. Então, você se cadastra lá, cria uma carteira, se conecta ao Impact Marketing, vai estudando sobre o Web3 e vai ganhando, acumulando ali aquela cripto. Também eu indicar procurar esses programas de UBI, né? Esse programa mais voltado para o social, onde a pessoa ganha a cripto de maneira gratuita. Aqui a cripto da Good Dollar também é bacana. Você entra de maneira simples com seu próprio celular. Você vai acumulando essa cripto. Depois você pode fazer trade com ela, né? Você pode trocar para Celo, por exemplo, que é uma moeda bem próxima do real. E aí ter aquilo no bolso, né? Pode trocar para outra cripto que você queira, entendeu? Tem uma galerinha muito jovem que tá jogando, eu acho super massa. Eu sou adepta também de game, que minha mãe não me escute, né? Porque para minha mãe isso é só perder de tempo. Mas não, tem uma galera ganhando milhões. Eu digo para ela, mãe, já passou da idade, eu sei. Mas tem uma galerinha aqui ganhando milhões com isso, né? Mas não é qualquer pessoa, é uma pessoa que se prepara. É uma pessoa que estuda. Ela não pode contar com acaso. Tá aí uma das coisas que eu aprendi na web. Aqui nada vai acontecer contigo, sabe? No instalar de dedos e por acaso. Você tem que construir. Aí você tem que ser builder. Você tem que construir relações. Você tem que construir tua comunicação dentro das próprias plataformas. E é isso, sabe? Encontrar parcerias legais. Né? Então, por exemplo, a minha parceria mais bacana foi com a Good Dollar, com o Impact Marketing, com a The Trash. Foi ali que eu consegui crescer e trazer a minha comunidade para esse mundo. Não está sendo fácil e eu preciso de ajuda, tá, gente? Então, quem quiser ajudar, ajude, né? A professora aqui. Mas está sendo muito gostoso, está sendo muito instigante e muito motivador. Então, é isso, galerinha. Estudem, façam boas conexões, pezinho no mundo real, mas também um aqui no mundo cripto. Não, e é bacana você falar essa questão de estudar bons projetos, porque me remeteu agora e
sobre a WorldCoin, né? Ela é um projeto novo, não sei se está por dentro desse projeto aí, Não, ainda não foi mas apresentado, gostaria. então, aí ele é um projeto que está levantando muitas polêmicas, Cris, porque ele tem um white paper lindo, também com o BI de uma renda básica universal. E ele tá com umas câmeras aí que tá lendo, coletando a informação da retina das pessoas. E todo mundo que dá os seus dados lá ganha ali acho que tá R$ 50, se eu não estou enganado, ou US$ 50, ou coisa assim. E isso daí tá gerando muita polêmica, caso até de polícia lá no Kuwait, a Argentina agora tá também investigando, enfim, a Europa também aumentou o tom ali, porque foi identificado falhas de segurança ali na captura da íris, né? O protocolo diz que ele só faz o scan ali para garantir que a Cris é a Cris e não coletar informação para se passar pela Cris, né? Só que aí tá essa coisa assim de disse, não disse, de não é, tal. Aí eu fiquei pensando assim, pô, se chega a WorldCoin aí em Coroadinho, né? Como é que você iria lidar com essa situação, Cris? Olha, eu não conheço, né? Mas pelo que tu me falou, eu já ia ficar meio com o pé atrás, né? Mas, por exemplo, quando a gente estava buscando, né? A gente estava buscando, depois do Impact Market, buscando outra renda básica, outro projeto assim para beneficiar a comunidade, eu cheguei também na Profit Humanis, né? Que também faz guarda, né, essas informações. Só que a Profit eu entendi que era algo que já tinha um bom tempo, que tinham ali parceiros muito bem estruturados no mercado, no mundo real, né? E assim, me chamou muita atenção aquela questão de fazer o vídeo. Aí, da mesma forma, o Impact Marketing, a Good Dollar, que faz uma biometria, né? Então, aquela biometria, ela fica guardada, aquele dado fica ali guardado, mas não para se passar por você, mas é algo de segurança, né? Então, por exemplo, se você tiver um irmão gêmeo, você vai ter que escolher. Um dos gêmeos vai passar pela biometria, o outro não vai passar. Porque só existe um com a tua estrutura de rosto, né? Mas tem aquele que tem a fisionomia muito parecida. Então, há casos em que a pessoa não consegue fazer a biometria porque o irmão gêmeo já fez, ou então alguém muito parecido também já fez, e dá choque, né, dessas informações dentro da plataforma, e ela não consegue se cadastrar. E aí a gente faz todo um trabalho com o pessoal de programação para aquela pessoa poder fazer o seu cadastro. Então, é uma questão de segurança, né? E é algo que a gente precisa estudar. A gente precisa estudar, porque quando veio o boom da internet, a gente saía colocando e-mail, CPF, telefone, em tudo que é site, entendeu? E aí, agora a gente está com esse risco. Eu já recebi uns 3 alertas de que plataformas que eu uso normalmente pelo Facebook, fazendo compras, estão com meus dados armazenados, né? Meu nome completo, meu endereço, meu CPF. Aí eu, poxa, cara, eu dizer assim, se eles quiserem, o que eles vão fazer com esses dados, sabe? Então, a Web3 é bacana porque tu meio que toma de volta esse poder, né? Que antes, na Web 2, né? Nós não temos na Web 2. Na Web 3 a gente já tem esse poder. Então eu acredito que a gente tem que opinar, a gente tem que militar, entendeu? Em favor dessa liberdade, mas também de poder utilizar os nossos dados com consciência, sabe? Saber onde é que nós estamos amarrando nosso burro. Ler os contratos na letra miúda, entendeu? Entender aquilo ali. Eu acho que no Coroadinho não se criava muito esse projeto aí, não.
eu acho. Sabe o que eu lembrei aqui agora? Da tua primeira resposta, né? Que foi quando te ligaram A e gente você. fica. Ih, não sei não. Ou seja, você estudou, né? Você foi, caiu pra dentro e tal, não sei o quê. Foi devagarinho ali. Eu acho que é por aí mesmo. Olha, vamos já estamos quase chegando ao fim aqui. Eu tenho um momento aqui, Cris, de uma horinha ali antes. Eu faço lá. O que que você perguntaria para a Cris lá no Twitter? E ninguém mais, ninguém menos que o Gino Matos, Pelicano, do Papo de Pelicano, um podcast maravilhoso. Sou ouvinte assíduo lá deles. Um beijo para você, Gino. Ele fez um convite maravilhoso para você aqui, viu, Cris? Olha, ela topa colar em uma matéria do Cointelegraph Brasil, o portal mais lindo do Ah, Brasil. Aí tá aí. só porque é o portal mais lindo do Brasil? Isso? Exatamente, ó, já tá respondendo, perguntando, já respondeu, né? Cara, se é o portal mais lindo do Brasil, É eu tô muito legal. aqui. Claro, com certeza. Até porque eu tô nesse processo de tornar o protocolo ainda mais Uhum, conhecido, a ideia da lógico. renda básica mais conhecida. Então, tudo que vier para somar, a gente, podem me chamar. A professora aqui vai abrir um espaço na agenda, que não é fácil. Estou sempre no campo, estou sempre rodando. Mas, tanto que quase não deu certo aqui de novo. Já peço Não, desculpa. tranquilo. Só que eu fiquei numa aula e aí eu não consegui me desvencilhar. E quando eu percebi o horário já tinha passado, mas graças a Deus deu certo aqui. Tô Não, aqui tranquilo. e espero que Eu não já tenha falado esperei, muita Cris, bobagem. eu já esperei um ano pra gente gravar. Você acha que eu não ia esperar mais 2 dias? Pois é, Não, não, que isso. Muito bem. Depois eu pego. mas Exatamente. Não, aconteceu. e especialmente para esse momento que você acabou de falar aqui de questão de apoio e tal, ter um Cointelegraph, né, dando mídia, acho que acho não, é a maior mídia brasileira especializada em criptografia, então bem interessante aí. Tá respondido, Gino. Depois eu pego o teu contato e aí passo para ele quando a gente acabar a gravação aqui. Bom, vamos tocando o barco, agora saindo um pouco do Neduc, dessa coisa assim, quando a gente vai ampliar o horizonte aqui, eu queria trazer uma pergunta que me ocorreu agora, que eu queria saber, Cris, como é que é no Maranhão as criptos? Você já falou aí que ali em Coroadinho, não toda, né? Porque você falou que a comunidade é bem grande aí e tal, mas, ou seja, fração aí de Coroadinho já está operando, negociando, enfim, já está aceitando bem as criptomoedinhas, as moedinhas digitais. Mas e no Maranhão? Como é que você tem visto assim? Você tem visto aceitação? Já tem visto estabelecimento? Já tem visto o pessoal falando de Bitcoin? Agora tem aí o Real Digital, o Drex, enfim, como é que traz um pouquinho pra gente como é que tá o Maranhão aí nesse universo da Web3? Recentemente saiu essa semana, né? O Maranhão aderiu a primeiro estado brasileiro que aderiu à Rede Blockchain Brasil, uma iniciativa do BNDES e do Tribunal de Contas da União para tornar as contas públicas mais transparentes, né? Ou seja, caminhando aí para um processo de transparência na blockchain. Achei bem legal isso daí. Cris, como é que tá o Maranhão na Web3? Então, assim, ó, o Maranhão na web ainda é uma incógnita, apesar da gente ter alguns projetos, né, como o nosso, existindo e resistindo dentro aqui da nossa comunidade. Mas a gente tem a confederação de gamers, tem um pessoal que faz programação, a gente tem uma hub aqui, que é o Locomotiva Hub, que é algo que foi criado pelo próprio governo do estado, que fica aqui no centro histórico de São Luís, um espaço super bacana. É administrado pela Nilde, que é uma mulher preta maravilhosa, que nos recebeu muito bem e que lá, além de ter o espaço colaborativo, que as pessoas podem chegar lá e colocar seus laptops para estudarem, com internet liberada e tudo mais, tem um laboratório de tecnologias, tem um espaço para encontros. Então, assim, eu vejo uma luz no fim do túnel. Porque quando a gente, por exemplo, a gente está agora na rede Ethereum, né, no grupo da Ethereum Brasil,
e muito pouco se fala sobre o trabalho na nossa região, né? A gente vê lá um grupo super atuante no Pernambuco, ali em Fortaleza, mas no Maranhão a gente vê muito pouco. Então a gente está tentando reunir a comunidade. Então a gente tem sim um pessoal que faz programação, a gente tem um contato de poucos programadores, um ou dois. Tem um grupo chamado iBlack, que é um grupo de jovens negros que estão fazendo aí muito dentro dessa questão da programação, dos games, tá bem bacana. Mas a gente ainda precisa entender mais. A tecnologia aqui, principalmente da cripto, ainda é muito pouco utilizada. Tanto que quando a gente sai do Coroadinho, sai daqui do nosso território e vai falar para alguém lá fora, eles acham muito interessante, mas acham muito novo e, sabe, não aderem muito. Então, assim, a gente queria sim que a comunidade do Maranhão se reunisse mais. A gente está tentando criar, né, aqui junto com a Locomotiva Hub, eventos onde a gente possa chamar a comunidade. A gente já tentou reunir alguns artistas para poder conversar sobre NFT, sobre fotografia digital, digitalizar aqui algumas artes, mas a galera fica assim meio com o pé atrás ainda. Eu acho que o que precisa é a gente fazer esse movimento de dizer: oi, estamos aqui, entendeu? Nós existimos, é uma oportunidade que você tem aqui de mostrar o seu trabalho, de mostrar o seu projeto, de construir e transformar isso num serviço e em algo que você pode ganhar uma grana e ajudar muita gente, e é isso, sabe? Então a gente está construindo. Maravilha, maravilha. Cris, a última pergunta é uma continuação da primeira e quase que um amarrado de tudo que nós conversamos aqui, que é: por que você ainda está em cripto? Cara, por que eu tô em cripto? Eu tô em cripto porque a cripto me abraçou, né? E ela me acolheu de uma maneira em que eu me senti em casa, eu me senti livre para conectar com pessoas, para trazer oportunidades. Eu ainda estou em cripto porque eu acredito que essas conexões vão nos levar muito mais além. Eu estou em cripto porque eu sinto que eu me tornei uma profissional num ramo em que eu não imaginava, né? E que hoje eu estou gerindo projetos dentro da web que há 2, 3 anos atrás eu nunca imaginaria. Então, o que o mundo me renegou enquanto profissional da educação, eu estou podendo estruturar projetos e chegar aqui hoje num podcast como esse, super bacana, super descontraído e cheio de base, sabe? Cheio de força para continuar, né? E eu acho que a cripto ela ainda vai desenvolver muito, a Gold Dollar vai valorizar muito, vai chegar num patamar de Bitcoin. Eu tenho grandes sonhos. Eu acho que quem está nesse ambiente aqui, ele é um grande esperançoso, sabe? Então, se você é um grande esperançoso, esse daqui é o espaço, mas é uma esperança real, é algo que a gente vai botar fé, mas que a gente vai conseguir retorno, sabe? Seja retorno financeiro, mas também retorno em apoio, em conexões, em pessoas. A gente só precisa humanizar um pouco mais esse ambiente e trazer mais pessoas da ponta para dentro. Mas eu estou em cripto por isso e mais um pouco. Muito bom, Cris. Muito bom mesmo falar contigo. Nossa, muito legal. Mas olha, eu agora ouço o rufar dos tambores. Rufem os tambores. Vem aí, CryptoPong! E a pergunta, Cris, que não quer calar. Eu tenho até vergonha de fazer essa pergunta para você, porque depois de tudo que você contou aqui agora, perguntar se você está preparada para o CryptoPong é sacanagem. Mas vamos lá, manter a tradição. Cris, você está preparada? Estou preparada. Let's go! Olha, a primeira delas é sempre ele, Bitcoin. Começo de tudo. Satoshi Nakamoto. Um gênio nas sombras. Web3. Porta de entrada.
NFT. Meu grupo de jovens e adolescentes. Metaverso. Preciso comprar meu terreno. Inteligência. Fazer uma laje, né? Vamos lá fazer um churrasquinho na laje Isso, no fazer, metaverso. fazer minha laje. Preciso comprar meu terreno lá. Ou invadir, porque aqui a gente invade, né? Ai, ai. Inteligência artificial. Vou estudar bastante sobre. Segurança digital. Estudar mais ainda para entender. A descentralização. Eu quero. Quero agora. Good dollar. Good dollar, profissão, crescimento profissional. Good dollar, minha comunidade. O que falta para a adesão popular das criptos é traduzir pro favelês. Traduzir pro básico, entendeu? Tô aí lutando para isso. É isso aí. Você tem alguma blockchain preferida? Ethereum. E você tem alguma que quer distância? Nossa, eu acho que não. Eu acho que não. Distância não. Você se considera uma maximalista? Não. Não. O que foi o colapso da Terra-Luna? Cara, que louco, né? Acordamos com a lua virada ao contrário. E a insolvência da FTX? Cara, outra coisa que... Bem louco aquilo. Acho que... Bem louco, pronto. Só isso. Bem louco. Não vou opinar muito, não. Vai que o Samuel Banqueiro tá nos ouvindo, né? Pois é, eu não quero treta com esse povo aí, não. Pois é, melhor mesmo. Redes de privacidade. Necessário. A Ethereum flipa o Bitcoin? Sim. Favela. Ah, favela, meu coração. Renda básica universal. Justiça social. Neduc. Minha alma. Até me arrepiei aqui. Cris Mendes. Uma grande sonhadora. Cris, o que é cripto? Cripto é uma oportunidade de devolver autonomia econômica para nós, para todos, trazer, né? Devolver para nós uma autonomia econômica. Então é isso, pessoal. Com a palavra oportunidade, chegamos ao fim desse bloco. Eu queria agradecer de coração a Cris por essa conversa maravilhosa, inspiradora, sabe? Realmente, você falando aqui, eu tava pensando, gente, que mais... Não quero só divulgar esse projeto com o podcast, quero saber como que eu posso ajudar, porque realmente é isso que você faz com as pessoas. Quando você conta a sua história, a história do Neduc e tudo isso que você está mudando. Então, assim, Cris, conte sempre com o Bloco Café, com o Mai, pra gente, para você, porque você precisar, conta com a gente. Eu espero que você tenha sucesso. Não desista, por favor, em hipótese alguma. Parabéns por tudo que você construiu até agora. E a gente ainda vai se encontrar mais vezes aí para comemorar outro sucesso que vem pela frente. Cris, eu queria que você então caminhasse para as considerações finais e contasse para a comunidade qual é o melhor jeito de te encontrar. Então, gente, obrigado, assim, de coração. Demorou, mas aconteceu. Então, assim, muito obrigado pela recepção, obrigado pela abertura, por dar voz, né, ao nosso trabalho. E vocês podem me encontrar no Twitter, né, que é o Prof. Cris. Eu vou mudar um pouquinho, né? Eu estou aqui ouvindo algumas dicas, né, sobre essa questão do Twitter, mas vocês podem colocar @ Cris, que vai estar lá, mulher preta, bonita, toda de trança, sou eu, tá bom? E também no Neduc, Neduc _social, que é do nosso projeto social, e no Good Dollar _BR. Então lá você vai encontrar informações sobre o projeto da Good Dollar, sobre traduções, né, de tudo que a gente tem feito, lá a questões da DAO, dia de votação, projetos que estão rolando, como o Halof, que está agora a segunda edição do desafio. Então, quem quiser ser desafiado, jogue lá suas moedinhas na pool para ela multiplicar, né? E a gente vai se encontrando na web, nos spaces, nos procurem, tá bom? E eu acredito que vai botar também o @ aqui, que eu vou dar uma modificada nele para transformar nele numa coisa mais profissional, de uma builder, como uma builder deve ser. Porque a ficha tá caindo, É isso aí, muito legal, isso. Cris.
Olha, eu também quero agradecer a você que está nos ouvindo até agora. Eu espero que você tenha gostado desse episódio, assim como eu gostei de conhecer um pouquinho mais a história da Cris Neduc e de toda a sua batalha aí, dessa builder, essa é a palavra, dessa builder aqui que recebemos diretamente do Maranhão. Acho que é a primeira, não é a primeira pessoa do Maranhão, não. Olha, uma das primeiras pessoas que o Bloco Café entrevistou foi o Thiago Sardinha. Ele é um trader, foi meu professor também, e ele é daí do Maranhão, não sei de onde que ele é, depois de repente até bato aí um contato aí exatamente para vocês. Mas então, Maranhão pela segunda vez aqui no Bloco Café, pelo menos que eu saiba, né? Às vezes também entrevistei outra pessoa que seja. Enfim, eu e a Cris vamos ficando por aqui, mas vem aí a Francisca Miguel para trazer uns recadinhos importantes para você. Beijo, pessoal. Até a semana que vem. Tchau, tchau. Quando me perguntarem de algum exemplo prático de que a Web3 muda a realidade de quem realmente precisa, eu terei de recomendar esse bloco com a professora Cris Mendes. Que pessoa guerreira, iluminada e necessária para o nosso mundo ser um lugar melhor para se viver. #favela. Bom, para resgatar o POAP de hoje, comente no post fixado no Twitter a #favela. E fique tranquila, se você comentou no post fixado, você terá prioridade na distribuição dos links. Não precisa fazer mais nada. Dúvidas, críticas, sugestões ou parcerias, entre em contato com a gente através do Twitter ou e-mail blocafé@proton.me. Todos os links, incluindo da professora Cris Mendes, estão na descrição. Até a próxima, gente! Tchau!